Olá, começa agora o Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe de um espaço aos cidadãos para livre manifestação de opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Lembramos que o programa é gravado às quartas-feiras, do meio-dia a 1h da tarde, no auditório Teutônio Vilela, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para participar, basta se inscrever no local minutos antes do início da gravação, mediante a apresentação do documento de identidade. E um recado muito importante, de acordo com o artigo 3 da resolução, a utilização da tribuna deve obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta Casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio deste programa. Dito isso, vamos ao programa, então. O primeiro a falar é o Lívio Carlos da Silva, juiz de paz e jornalista. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, o gabinete do deputado Enio Tato. Enio Tato, meus parabéns pelos funcionários competentes que você tem, Enio Tato. Graças a Deus e a sua funcionária, a Rafaela, nós estamos aqui caminhando. Hoje de manhã, eu cheguei cedo, como eu sempre chego cedo, lá na frente tinha as cadeiras e tinha a mesa. Aí chegou os funcionários para retirar a mesa e as cadeiras. Eu falei, você não vai retirar nada daqui, porque isso daqui é um programa. E eu não mando aqui, também você não manda. Acontece o seguinte, aqui nós precisamos dessa mesa, dessas cadeiras, para poder ter a organização do programa. Isso daqui é um programa que está indo para 22 anos. Se você não sabe, não é problema meu, entendeu? Você tem que me respeitar aqui, respeitar o programa e respeitar o deputado Enio Tato, que eu e o deputado Enio Tato somos criadores desse programa, há 22 anos atrás. Entendeu? Então, meus parabéns a Rafaela do gabinete Enio Tato. Parabéns, minha professora. Você sabe que eu considero você e os demais competentes deste gabinete, tá? Só que eu tenho bastante demandas para fazer, entendeu? Então, eu já fiz a minha apresentação do gabinete e agora eu vou falar a apresentação da Polícia Militar da Assembleia Legislativa. Meus parabéns, comandante e os policiais da Assembleia Legislativa do Ibirapuera. Meus parabéns para toda essa polícia. Eu tenho aqui 20 pedidos de policiais, 20 pedidos me pedindo ajuda, e com certeza eu vou ajudar. Eu não preciso de ajuda de ninguém, somente a minha. Eu sei o que eu estou fazendo e falando. Está aqui. Eu tenho policial, o nome do policial é Benítez, Messias, Luiz, Bisaio, Carlos, Juliana, Cristiane, Zoraia, e tem outros deputados, e de outros policiais. Tem aqui o policial Dalo, ele está pedindo a transferência e a promoção dele para sargento. Eu vou lutar para que você seja sargento, com certeza. Eu vou lutar e não estou aqui para brincar, não. Também tem outro policial também, o Alfredo, está pedindo ajuda. Eu não sou o comandante da polícia, eu não estou aqui tirando o carro de ninguém. Eu estou fazendo a apresentação, estou fazendo os meus pedidos mediante a competência desses policiais. Esses policiais têm que ser promovidos. Precisa eu vir aqui bater de frente, entendeu? E no mês de maio, eu pedi ajuda para um policial, está aqui o documento por escrito registrado em cartório, o Bisaio, porque ele achou meus documentos aqui dentro perdido. O policial não tem obrigação de achar documento. Eu fiz um pedido para ele, até hoje o policial não foi atendido. Por favor, seu comandante, atenda o policial. Eu vou lá na Tiradentes e vou entrar com novos pedidos. Por quê? O policial precisa de ajuda, é um pai de família, trabalhador, honesto, competente. A polícia militar me conhece de ponta a ponta aqui. Pode perguntar a todos os policiais que sabem quem sou eu. Tá? Só que eu tenho outras coisas para falar. Outra coisa eu vou falar, repetidas vezes. Está aqui, ó. Eu estou denunciando a firma Cortel, que os vereadores contratou essa firma. Essa firma tem 800 processos de crime.
É quadrilha de ladrões, de bandido. Está aqui a prova, está aqui o documento. Quem não gostar, venha falar comigo e peça as cópias do documento. Eu dou, entendeu? Essa firma é de Porto Alegre. Foi o vereador que contratou essa firma recebe 23 milhões por mês. Para quê? Para roubar? Para saquear? Aonde nós vamos parar com essa demanda de assalto, de roubo, de pouca vergonha? Cadê as autoridades? Onde estão escondidas, dormindo? Eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui também para pedir os meus direitos, que eu fui muito saqueado. Não vou parar. Ninguém vai me dar ordem. Outra coisa, graças a Deus, eu recebi um e-mail do ministro de Brasília, está aqui, ele está dizendo aqui, ó, ministro, está aqui, as pessoas devem poder se expressar sem censura e sem ter medo de suas palavras privadas e expostas. Maneira indevida, segundo o magistrado, a liberdade de expressão é apenas uma dimensão de um direito da pessoa, Nós temos diversos direitos. Está aqui a decisão de um ministro de Brasília que veio para mim. Entendeu? Então, o ministro me conhece. Outra coisa, tem um desembargador. Muito obrigado e uma boa tarde. O meu tempo acabou. A próxima é Eloá Cristina Pereira, agente da organização escolar, que também tem o prazo aí, né, de 5 minutos e meio para falar aqui na tribuna. Isso, para aquela lá. Boa tarde, Assembleia Administrativa, boa tarde aos deputados. O Grupo Avante Política Reversa vem muito respeitosamente reivindicar ao secretário Renato Feder regularize as progressões dos servidores do QSE da Secretaria da Educação atrasadas desde o ano de 2019. Solicitamos também que o governador Tarcísio Gomes de Freitas providencie a reestruturação das classes da Lei Complementar 1080/2008 para que sejam instituídas o direito constitucional de carreiras devidamente valorizadas. A gente vem reivindicar também que o aumento do Vale Alimentação, né, que em 1994 era R$2 por dia, no ano de 2000, R$4 por dia, ano de 2012, R$8 por dia, e o ano de 2008, R$12 por dia. Então, estamos 7 anos sem reajuste no Vale Alimentação. A gente também vem reivindicar que os deputados aprovem o novo plano de carreira do quadro de apoio escolar, né? E também que os agentes temporários eles trabalham 1 ano, os agentes de organização temporária eles trabalham 1 ano e têm que ficar 6 meses afastados do Estado. Então, eles têm que cumprir uma duzentena. Então, a gente vem reivindicar que eles cumpram a quarentena. Pode continuar. Né? Era isso? Terminou? Então, tudo bem. A gente chama... Quer continuar? Não, sim. Só isso mesmo. Tá bom. Obrigada, Eloá. A gente vai chamar, então, a próxima pessoa que vai participar aqui do Assembleia Popular, que é a Márcia Silva Santos, né? Márcia Silva Santos, professora. Boa tarde, Assembleia. Eu vou estar aqui sempre levantando essa bandeira, né? Que é a bandeira do autismo. E eu venho falar sobre... Estamos fechando o ano, já indo para o ano de 2026, e meu filho continua na mesma, sem escola, e, porém, matriculado numa escola pública, Guiomar Ruggeri. Só que não frequentante, né? Ele não frequenta a escola devido não ter um professor de apoio, não ter uma pessoa que
acompanhe ele dentro da sala ou no período escolar, que ele esteja dentro da sala de aula. Como que ele vai frequentar, se ele pode colocar a vida dele em risco ou a vida de alguém em risco, né? Porque quando um aluno autista se coloca em risco, ele está colocando a vida dos outros em risco. E eu sempre vou levantar essa bandeira. E eu quero deixar bem claro que não existe direita, não existe esquerda quando você defende uma bandeira do autista. Quando eles precisam de um atendimento multidisciplinar dentro de uma clínica, quando eles precisam de um atendimento dentro de uma escola pública. E eu nem venho reivindicar uma escola pública, porque já existe uma ação trânsito julgado no Estado de São Paulo, que não cabe recurso, e eu quero a ação civil pública. Meu filho está amparado na Constituição do país, está amparado no Estatuto ECA, na Lei Berenice Piana, LBI, LDB e outras mais. Só que não funciona, né? Nenhuma dessas leis não funciona dentro do nosso Estado. É uma vergonha. E fora Tarcísio, fora FEDER, são os lixos, está acabando com São Paulo, veio do Paraná para acabar com São Paulo, fora FEDER, fora Tarcísio, porque a educação não é mais a mesma. A educação não é tão boa, né? A educação pública. E está pior, cada vez pior, e eu acho que só vai de ladeira abaixo. Eu tenho aqui um relatório lá da escola. Como que faz um relatório médico, um relatório de uma escola, se a criança não frequenta a escola? Como que pode isso? Isso daqui é o relatório médico do meu filho dentro da escola pública. E ele foi, durante esse ano, ele foi 15 vezes ao ano na escola, só que não tinha uma pessoa para recebê-lo dentro da escola pública. E está aqui o relatório da professora de AE. Eu não culpo os professores, porque os professores estão na função certa, só que a capacitação dos professores tem que acontecer para esses professores receberem esses alunos melhor. E um professor de apoio, né? Um professor que entenda mais sobre o autismo. E eu tenho aqui, já vou para o terceiro pagamento, né? Que eu estou respondendo criminalmente para o governo do Estado de São Paulo. Aqui é a terceira parcela do acordo que o governo que deve a ação civil para o meu filho está fora da escola, e eu reivindico a ação, porque é a ação que vai ampará-lo dentro de uma escola privada, que ele vai ter um ensino de qualidade, não um ensino numa escola pública, que eu não sou contra a escola pública. Eu estudei em escola pública, só que, para a realidade do meu filho, que é um autista, não é a realidade dele. Dentro de uma escola de 1000 alunos, ele chega na escola lá, ele fica desesperado. E fora aquele sinal insuportável, é um barulho insuportável, ele tem medo das pessoas, aquele mundaréu no pátio de gente, e não tem um professor para recebê-lo, não tem um professor para levar ele na sala, não tem ninguém. É como se fosse uma caixa que você recebe do Mercado Livre e joga dentro de um caminhão. Aí você joga lá dentro da escola. É uma vergonha isso, sendo que todas as leis ele está amparado, Estatuto ECA, LBI, LDB. É uma vergonha, né? Eu não sou contra direita, nem esquerda, nem nenhum, porque bandeira do autismo não tem partido. E aqui está uma receita do meu filho. Essa receita eu tenho uma outra, que já é antiga, que eu fui na farmácia de alto custo, dei entrada na farmácia de alto custo, no cannabis. Muitos falam sobre o cannabis, que está liberado, está isso, está aquilo, mas mentira. Estou aqui com a receita, já dei... fala, vai na defensoria, já fui na defensoria. Está aqui a receita do meu filho do cannabis, continua tomando os mesmos medicamentos, sendo que o médico já pediu para trocar. Isso aqui já tem uns 3 meses que eu estou com essa receita de alto custo. É uma receita que não é uma receita para qualquer um. Se o médico deu, é porque ele sabe a ciência, porque ele tem que tomar esse remédio. É uma vergonha. O nosso Estado está abandonado com as crianças que são especial. Obrigado a todos. O próximo a falar é o Marco Roberto Balbino, agente de organização escolar.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a apresentadora Nani. E me dirijo a palavra ao governador do Estado de São Paulo, vice-governador, secretário Renato Feder, secretário executivo Vinícius Neiva, Camila, da SEDUC. O Grupo Avante é um grupo de funcionários da Secretaria da Educação, que tem sempre dialogado dentro da SEDUC e levando as nossas reivindicações. Uma delas é o Vale Alimentação, a Eloá acabou de ler, eu vou ler novamente aqui. Teve o ano de 1094, teve a Vale Alimentação, o valor de R$2. Passou 6 anos, aumentou R$4. Para o ano de 2000, foi para R$4. Se passaram 12 anos, foi para R$8. Em 2018, esse Vale Alimentação foi para R$12 e se encontra até agora com R$12. Eu gostaria de fazer a pergunta a todos aqui presentes, que com R$12, como é que come um marmitex? Com R$12. As secretarias do governo, tem 24 secretarias do governo, e não tem isonomia, não tem praticado isonomia. Por quê? Porque tem secretarias do governo que recebem o Vale Alimentação e o Vale Refeição. Essa casa, os funcionários daqui dessa casa recebem esses dois benefícios. 1.100 de Vale Alimentação, 1.680 por aí de Vale Refeição. Aí eu pergunto para o governador e pedindo apoio aos parlamentares desta casa, que cobre do governador a isonomia entre as secretarias. O que ganha uma secretaria deve ganhar outras secretarias também. Então, a nossa reivindicação é para o aumento que o governador, ele esteve num podcast, Inteligência Artificial LTDA, o próprio governador gravou esse vídeo, eu peço para os meus amigos que eu administro página no Facebook, no WhatsApp, páginas de mais de 10 mil pessoas, e esse vídeo está rolando aqui, entre nos e-mails para os deputados, em vários lugares. O próprio governador se comprometeu que ia aumentar o Vale Alimentação. Até agora, só promessas. Governador, aqui nessa casa, na LESP, aqui representando funcionários da educação, do quadro de apoio escolar QAE, QSE, e falamos aqui, não vivemos só de promessas, queremos concretas. Está tendo um plano de estudo na SEDUC, conversando entre os órgãos SGGD e a Fazenda, logo chegará esta casa. Então, peço apoio para todos os deputados, todos, independente de partido, que apoiem os funcionários da Secretaria da Educação. Né? Então, é importante, nós temos esse benefício, aumento no Vale Alimentação, implantação do Vale Refeição, que não temos. Funcionários, os contratados, é um contrato de 1 ano, passou 1 ano, tem que ficar 200 dias fora para ser contratado novamente. Os professores é 40 dias. Terminou o contrato, ele tem que esperar 40 dias para abrir o outro contrato novamente. Pode-se fazer assim também com os funcionários, para que não fique 200 dias fora do Estado. Acabou de aprender o serviço, aí termina o contrato, tem que ficar 200 dias fora. Isso não é legal para a gente, porque nós fica com falta de funcionários. Quando tem, nas escolas, tem mais de 5 mil escolas do Estado, graças a Deus que não está acontecendo mais agora, mas teve morte nas escolas, que vocês acompanham nas televisões, precisa de segurança na escola. Para entrar nessa casa aqui, tem aqui o detector de metal, tem policial, tem que colocar segurança na escola também, porque nós precisamos de segurança, precisamos de valorização. Agora, tudo quando fala acerca dos funcionários da Secretaria da Educação, é tudo estudo de impacto. Sempre quando vai, então, nós pedimos que todos os órgãos competentes, que vai tratar sobre aumento do Vale Alimentação e sobre aumento de salário, reúnem numa mesa de negociação e defina e que nós sejamos valorizados. Eu agradeço a todos, tenham uma ótima tarde. Bom, próximo a falar é o Augustinho Miranda, vendedor. O Augustinho está por aí, então eu vou passar para o Manuel.
Manuel Cruz, pastor, então, vai ser o próximo a passar e a gente troca. Depois chama, então, o Augustinho quando ele voltar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu por demais amigo. E, em nome da jornalista Nana, eu cumprimento todas as demais jornalistas presentes, como a doutora Lúcia Cristina, o senhor Lívio, e também, em nome da Eliane de Diadema, essa pessoa é incrível, vem de Diadema, mãe de família, e ainda traz, às vezes traz um bolo gostoso, hoje ela trouxe, foi 2. Parabéns, parabéns mesmo, cumprimento todas as demais mulheres, e esses demais que vêm o ano inteiro aqui dar sua mensagem, como o pessoal da área da educação, né, da área do ensino, no qual eu sou professor também, como os demais professores aqui presentes, a Márcia, a doutora Lúcia Cristina. Quero dizer que isso, gente, é isso que eles querem. Eles querem a pessoa desinformada. Só para vocês terem uma ideia, eu falo, e olha, eu não me sinto tão esclarecido, não. Mas se no Brasil a pessoa menos esclarecida tivesse o conhecimento que eu tenho, 99% dos que estão no Poder Legislativo, Executivo, Judiciário não ocupavam cargo lá. Não ocupavam. Pode ter certeza. Então, é exatamente isso que eles querem. É as pessoas que não têm esclarecimento nenhum. Por isso, vão para a escola. Eu na escola, eu sempre fui presidente de conselho. Sempre fui presidente, sempre fui monitor de classe. Só para vocês terem uma ideia, em um ano, quando eu estava fazendo administração de empresa, a aula de história, eu expulsei 5 professores de história. Ou dava aula com competência, com seriedade e honestidade, ou eu expulsava. Com isto, tanto no ginásio, como no 2º grau, como em contabilidade, administração de empresa, comunicação oratória e direito. Sempre fui eleito como monitor de classe por essa rigidez e pelo ensino, pelo respeito. Pela necessidade de respeito. Só tem a respeito de ter respeito quem tem conhecimento de causa. Agora eu vou entrar exatamente em outras demandas. Como, por exemplo, o deputado Benutato, um bom dia com a paz do Senhor Jesus para ele, para todos os demais deputados, e agradecer por sustentar esse programa por mais um ano. Quero dizer que todas, sem exceção, as categorias do Brasil estão recebendo defasado, estão com salário defasado, o poder de compra está defasado. E eu vou citar algumas, como, por exemplo, os professores, os motoristas, os policiais, GCMs, como também o pessoal da área da saúde, o pessoal da área do ensino, como já citei os professores. Se viesse passando na íntegra, esse pessoal hoje estaria com piso, no mínimo, de R$12 mil. E para quem falou sobre os ganhos, aliás, os valores passados para almoço e janta, só para vocês terem ideia, segundo as informações, se eu não estiver errado, o do ministro, para detonar o país, é mais de R$300 por café, né? Nem por almoço, tá? R$300, tá bom? Então, pessoal, outras categorias defasadas também, é exatamente como, por exemplo, os cobradores, o pessoal da Copa, acabei de tomar uma água gostosa agora, já tem café e bolo lá à disposição, através da doutora Eliane. Quero dizer também como o pessoal da limpeza, os garis, e esse pessoal aí, os aposentados. Só para vocês terem ideia, eu acabei de chegar de Santa Catarina, fui fazer um treinamento lá na divisa de Porto Alegre, e eu fiquei exatamente na casa de uma aposentada que no Olerite marca 1.500, ela recebe R$700. Além de minhas irmãs e outras dezenas, centenas, milhares. Não vamos deixar para lá. Não é coisa ruim, não, falar de coisa boa.
que o salário desse pessoal seja no mínimo de R$6.000. Dessa segunda categoria que eu falei. A primeira no mínimo 12, a segunda no mínimo 15, e o salário mínimo no mínimo, que já foi de $1.000, volte a ser também. Quero dizer para vocês que, eu como vereador, das 360 emendas que foi dada entrada, eu sozinho entrei com 92. 92, construção de escola, 8 escolas, 8 canalização de córrego, como o Córrego da Paciência, do Parque Novo Mundo e da Vila Brasilândia e outros demais. Pastor Manuel Cruz, que Deus abençoe tudo e a todos. Que pena que eu moro no Brasil, que quem presta não presta. O próximo é Augustinho da Paixão Miranda, vendedor. Agostinho, a gente trocou só porque você não estava aqui na sala e colocamos o Manuel, mas tudo certo agora, tá bom? Tudo bem, é só você me dar 5 minutos a mais. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu ia falar hoje sobre os 7 corpos, mas eu estive estudando durante toda a semana, em voz alta, e quem está se desdobrando no plano mental estudou junto comigo. Eu vou voltar a um tema que eu já tratei aqui 2 vezes, que é o seguinte: muitas pessoas me cobram porque que eu não falo, em vez de eu fico, como se diz, preparando um texto para ler o texto. Eu já expliquei 2 vezes, eu vou voltar no texto. É complicado quando a gente se torna uma figura pública, porque as pessoas ficam cobrando as coisas de você, e às vezes sem razão nenhuma. Há um tempo atrás, eu participei frequentava um templo de budismo. Eu sou gnóstico, mas eu achei que, de repente, poderia aprender alguma coisa com relação à meditação, ou alguma coisa com relação ao budismo, porque dentro do budismo existe também a verdade absoluta. Nós, gnósticos, não temos o monopólio da verdade. E era um templo de magia negra, um templo aqui na Vila Mariana. O que acontecia? Acontece o seguinte: eles fazem uma magia negra lá tão grande que, quando você começa a ler, através da leitura, você cria uma sincronicidade tão demoníaca que acaba levando você para a morte. E uma vez eu dormi lá no templo, num recesso, durante um feriado, 2 noites. E eles ligaram o corpo vital deles com o meu corpo vital e começaram a sugar as minhas energias. E colocaram um monte de japoneses e chineses atrás de mim. Então, você sabe o que é você ficar 10 anos sem poder pegar um livro para ler, 10 anos sem pegar um jornal para ler. E eu, que sou rato de biblioteca, se você fica 10 anos, faz a experiência, fica você 10 anos sem pegar um livro para ler ou sem pegar um jornal, depois de 10 anos, a impressão que dá é que quando você começa a ler de novo, é que você foi para um país estrangeiro, ficou 10 anos falando uma língua estrangeira, e quando você chega aqui no púlpito para falar, você esquece as palavras. Não só esquece, mas demora para vir para fazer a conexão certa com aquilo que você quer transmitir para a pessoa. E sendo aqui o horário é pequeno, aí fica pior ainda. E, antigamente, aparecia aqui umas 20 ou 30 pessoas. Eu gostaria de pedir para os meus amigos não conversar, porque atrapalha, porque quando vocês estão aqui, eu fico de boca fechada. Então, esse é o motivo. Eu já falei aqui várias vezes. Fique 10 anos sem ler, pegar um livro para ler, uma revista, um jornal, as palavras somem. Quando você for depois, some. E eu ainda não consegui resolver completamente essa magia negra que eles colocaram em mim. Eu vou voltar a falar sobre isso. Nós, gnósticos, nós treinamos para dar 80 conferências, em torno de 80 a 100 conferências. Então, nós temos que ter na ponta da língua, o instrutor gnóstico ou missionário, de 80 a 100 conferências. Você sabe o que é você ter na ponta da língua 80 ou 100 conferências? A propósito, quando eu estava fazendo os meus fogueiros ou práticas de conferência, muitas vezes aquilo que eu falava virava capa da revista Veja. Eu tinha lá umas 15 ou 20 capas da revista Veja,
que eu guardei para mostrar para vocês. Depois eu acabei jogando tudo fora. Eu ainda tenho, acho que, 2 capas da revista Veja, e eu vou trazer, vou mostrar para vocês. O que eu falava lá, lá na Gnose, Rua Bartolomeu de Guzmão 290, na outra semana virava a capa da revista Veja. Estava lá, a capa da revista Veja. Vou trazer para vocês darem uma olhada. Por quê? Por que isso? Eu sou uma figura pública. Quando você se torna uma figura pública, é que você compreende, porque muitas vezes, principalmente artistas famosos, eles surtam, dá um negócio na cabeça dele, porque até às vezes é complicado, super complicado, você ter que ficar dando satisfação da sua vida para as pessoas. As pessoas ficam cobrando as coisas para você, um cobra aqui, outro cobra ali, e sempre de maneira equivocada. Eu já falei 2 vezes sobre isso, espero não ter que retornar mais. Por enquanto, muito obrigado e tudo de bom para vocês. A próxima a falar é a Lúcia Cristina, jornalista, que também se encaminha aqui para a tribuna para falar pelo período aí de 5 minutos e meio. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, comentário de hoje. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A cada ano, a ONU define um tema específico para refletir assuntos atuais relacionados aos direitos humanos. Essa manifestação, eu trago aqui uma manifestação de direitos humanos do promotor de justiça dentro de um processo de execução judicial da ação civil pública, demonstrando fazermos parte de um Estado fortalecido por poder atender direitos individuais tão específicos, nesse caso, direito dos autistas. O promotor público, ele se manifesta aqui, de alguma maneira, especificamente a legislação, porém, eu vou ler alguns parágrafos aqui, alguns trechos da manifestação dele, referente à execução da ação civil pública. Aquele meu sim inicial, de fato, a resposta aqui, um sim ao meu sim. E muito obrigada, eu agradeço aqui o promotor, a digna manifestação, a cota do promotor Fernando Felipe, do Estado de São Paulo. É dever estatal garantir a integralidade da assistência terapêutica, inclusive farmacêutica, conforme as necessidades clínicas dos pacientes. Não cabe ao ente público limitar ou postergar o cumprimento da obrigação judicial, sobretudo diante da situação de urgência que a seara da saúde demanda. O Ministério Público reconhece a legitimidade, urgência e procedência da pretensão executiva, tendo em vista que se cuida da efetivação de direito líquido e certo da criança à saúde, ao desenvolvimento integral e à dignidade. A gravidade do diagnóstico clínico exige intervenção imediata, multidisciplinar e permanente. A determinação de cumprimento integral da obrigação exequenda, abrangendo o fornecimento de tratamento multidisciplinar, especializado, medicamentos específicos, transporte escolar gratuito, alimentação individualizada, conforme prescrição e acompanhamento terapêutico continuado. Todo acompanhamento deve ser mantido. A presente execução representa não apenas o cumprimento de uma sentença judicial, mas a efetivação concreta dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, cujo descumprimento viola diretamente a ordem constitucional. Portanto, esse desfecho da cota do Ministério Público pelo promotor Fernando Felipe determina o atendimento à execução da ação civil pública toda voltada aos direitos dos autistas, demonstrando vivermos num Estado de São Paulo
fortalecido por poder atender de uma forma abrangente, tão grande, direitos tão específicos, tão restritos. Essa capacidade é inerente a um Estado forte, a um Estado presente na vida da população, e são essas decisões que nós precisamos, a população de São Paulo precisa. Decisões realistas, atendendo à realidade da população. Tudo que a população pleiteia através dos seus advogados de fato, situações são inerentes ao que eles precisam. São situações que precisam ser dirimidas, esclarecidas e, assim, garantindo a confiança às instituições do Estado de São Paulo, cada vez mais presentes na vida da população. Obrigada. A próxima a falar é a Eliane Rodrigues, líder comunitária. Bom dia a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema, e eu quero aqui parabenizar a presença desses dois jovenzinhos, um é vascaíno, que eu adoro o Vasco, o outro é Paysandu. Parabéns, e obrigado pela presença de vocês, garotada, e venham participar mais vezes aqui da nossa Assembleia Popular, sejam muito bem-vindos, obrigada mesmo. Eu sou Eliane, parece que hoje tudo calhou, né? Vim falar da educação um pouco. Um país do qual um governador do maior estado de São Paulo fala que diploma tem cada vez menos relevância. Você vai esperar o quê de um governador desse? Onde a escravidão, um país escravocrata, o último país a abolir a escravidão, está vindo de antemão para quê? Para que vocês, jovens, não estudem, não façam um curso superior, não tenham um diploma, para que vocês, sabem, sejam o quê? Uns babaca da internet, para que vocês sigam os desinfluenciadores, que hoje você vê pessoas sem diploma, com 10, 20, 30 milhões de seguidores, falando o quê? Influenciando o quê? Nada. Então, fica aqui o nosso repúdio ao governador Tarcísio de Freitas, a qual está sendo um péssimo governador para as escolas estaduais, municipais e principalmente do estado de São Paulo, né? Eu estava ouvindo a CBN hoje também, e você espera o quê de um governo desse? Governador Tarcísio, ele está fechando, alunos das redes estaduais estão reclamando dos fechamentos das aulas noturnas na Zona Leste de São Paulo. Você espera o quê de um governo desse? O camarada tem que trabalhar, tem que estudar, tem tripla jornada e está tirando o ensino noturno. Uma vergonha, né? Uma vergonha, é lamentável. Então, eu venho aqui falar hoje também dessa vergonha. Sabe por que o governador quer que a gente seja burro, analfabético, não só político, mas analfabeto de vida? Para que os jovens, eles sejam influenciados pelos desinfluenciadores a vocês fazerem bet. Ai, joga num tal jogo. Ai, faz isso, aposta em tal. Faz... Não, gente, está errado. Eu li um livro, aconteceu com a minha filha, do Paulo Zac, que é o codinome, né? Quem puder, leia este livro, muito bom. Aqui está relatando os dramas de um pai, mas um drama que está acontecendo hoje. Os jovens de hoje, não todos, mas uma parte, tá nem trabalha, nem estuda, não quer saber de nada, e estão fazendo, sabe o quê? Roubando os avós, roubando as mães, roubando tudo para gastar em jogo, tudo para gastar nesse tal de rebloque, Discord, que eu quero pedir aqui aos 94 deputados dessa casa que façam uma CPI e que puna esse pessoal do rebloque, do Discord, que está acabando com as famílias. Os jovens estão roubando. É sério, é o submundo mais perigoso que vocês estão entrando. Sai disso, isso é uma desgraça. Está levando os jovens ao suicídio. Não, mas não deve nem jogar, sai fora. Nem chegue nesse submundo perverso. Nem estude sobre isso, mas sai fora. Os jovens estão roubando, matando. Esse menino que matou o pai, a mãe e a irmã aqui, que ele era até guarda, ele estava no submundo do Reblox.
Gente, saia fora disso. 94 deputados dessa casa, vamos pontuar isso e pautar. Isso tem que ser dito, tem que ser falado. E, principalmente, também, que eu quero aqui pedir que punam severamente os bancos, Bradesco, principalmente, sabe por quê? Porque onde já se viu um idoso de 80 anos, instalar aplicativo, um idoso analfabeto leigo, instalar aplicativo, e o banco libera, sem consultar a família, e os jovens estão roubando os avós fazendo isso. Coloca lá a cara do avô para ver, pega empréstimo, rouba tudo via Pix, sem sair de casa, e aí os bancos não ressarcem a família nem nada. Então, fica aqui o nosso grito de socorro. Basta de rebloques, basta de jogo. Boa tarde a todos, até o próximo programa. E obrigado. A próxima a falar é a Juliana Gracioli, que é assistente jurídica. Bom dia a todos, eu cumprimento a banca, dizendo o seguinte, que nós não temos nada a comemorar dia 10 de dezembro, dia da Declaração Universal de Direitos Humanos. O Estado-Maior, pelo amor de Deus, que nos socorram. Por favor. Como eu disse, minha filha está desaparecida e eu não tenho respostas em nenhum lugar. Hoje nós temos segurança, até em escolas, com biometria facial em todas as escolas, porque é lei. É lei de diretriz base da educação. É estrutural. Queria dizer também que existe até filmagem de biometria facial de sobrestamento sobre as pessoas. Até em canais de televisão. É incrível. Eles têm ligação com empresas de segurança. É incrível como a segurança pode ser aplicada, e muito bem aplicada. Mas, como nós temos até o parlamento entregues a comando vermelho, em várias partes do país, né? Dizem que São Paulo está com comando vermelho puro, eu acredito. Mas está tudo quieto, parado, exatamente. As águas paradas são as mais profundas. Quando nós temos parlamentares entregando, tá, armamento, abastecendo de armamento, tá, bélico, porque nas comunidades não entram narcotráfico com asinhas. Lembrando que desde antigamente já se entregava, né, drogas, há mais de 15, 18 anos atrás se entregava drogas com drones, né? Os policiais não têm direito a drones, têm autorização da ANAC. Só que há quantos anos se entrega maconha, né, nos presídios brasileiros com drones, né? E aí, na Bahia tem. Na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, em 2014, eu fui para Bom Jesus da Lapa, em peregrinação. Lá, o drone é usado para segurança nas igrejas, né, de Bom Jesus da Lapa. É como falha a segurança. Lembrando o Brasil que a Venezuela foi, graças a Deus, veio os Estados Unidos. E nós estamos na divisa, oremos, Deus, nós estamos na divisa com a Venezuela, de um país que o parlamento está tomado por parlamentares que ajuntam, estão juntos a pessoas criminosas, com os piores crimes hediondos, recrutam e ajudam a incitação ao crime, recrutam armas, violência, relações tóxicas. É uma sociedade tóxica, com brutalidade, escolas violentas. Como é que você pode dizer que há preparação da sociedade para algo comum? Ontem, ao ver como a educação é diferente, quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhei, né, via Plínio Marcos vendendo em caixas de maçã os livros dele, famoso artista e diretor de teatro. Ao ver ontem Jean Francesco Guarnieri, quando trabalhava como secretário da Educação, e eu encontrava lá, quando nós íamos conversar com o Peninha, do PMDB, que era a coordenação de campanha do Dr. Ulisses Guimarães, que fez o Arena contra Zumbi.
Em 1981, 82, nós fazíamos lá em Diadema, a peça de teatro. Como eram pessoas simples, né? A PUC invadida na época da ditadura, a resistência. Eu tive a chance de conhecer Papa João Paulo II, abençoada, né? É isso que eu estou dizendo, na época que Vladimir Herzog foi assassinado, por ser jornalista, por tantos crimes e violência que a ditadura impôs. Hoje, eu sinceramente sou contra padre ser político, porque político brasileiro mentem, são partidários, por mais que você diga que aquele político não é bom, é bandido, ele vai contra porque ele vai fazer parte daquela política, e eu não gosto. Eu tenho que dizer que eu, infelizmente, continuo dizendo que a violência, eu não consigo levar minha causa ao EA, está sendo denunciado, graças a Deus, por jornalistas, graças a Deus a jornalistas sérios, pessoas sérias, verdadeiras pessoas de Comissão de Direitos Humanos. Eu estou no verdadeiro trem expresso da meia-noite, infelizmente, no Brasil. Lembrando que o filme Trem Expresso da Meia-Noite, no Brasil, está sendo reformulado, corta exatamente a parte que ele conseguiu fugir, né, depois de ter matado o carcereiro, queria sexo com ele, e a Turquia foi boicotada por vários países. E foi indicação à ONU e ganhou Oscar, pois o Trem Expresso da Meia-Noite hoje está no Brasil. O parlamento hoje deveria ser fechado. Juliana, seu tempo acabou. Obrigada, viu? Agora o próximo é o Allan Kardec, nosso 10º e último participante da Assembleia Popular, Allan Kardec Lopes da Silva, palestrante da religião espírita kardecista. Novamente estou aqui na TV Alesp, na qualidade de representante do mundo espiritual. Estou aqui para alertar a humanidade, porque os conhecimentos que aqui eu manifesto não é para resolver só os problemas da cidade que eu resido. Os problemas é para resolver esse problema global, porque no planeta em geral, tudo que acontece de maldade é decorrente da falta da educação espiritual. E a humanidade invisível estão aí manifestando em todos os cantos do planeta, mas por falta dos conhecimentos das governanças global não reconhecer o mundo espiritual e não aplicar a educação, fica aí. A humanidade invisível estão aí manifestando, estão reclamando, estão pedindo socorro, porque na humanidade invisível existe os visíveis, que são os invisíveis desencarnados, que estão ali manifestando, mas tem os desencarnados que são do bem, porque o mundo está sendo governado pelo mal e pelo bem. Por que o mal? Porque o mal, na vida passada, não tiveram a educação espiritual, não se educaram, e eles permaneceram, ao desencarnarem, permaneceram no planeta Terra, estão aí em todos os cantos, manifestando, e aí está acontecendo a mesma coisa. Não está se educando o encarnado, que somos nós, e nem os desencarnados, e ambos estão aí nas mesmas afinidades, nas mesmas tendências, e estão agindo descaradamente. Está acontecendo problemas diversos no planeta todo, e não adianta criar lei, não adianta nada, se não tiver a educação, os conhecimentos espirituais. Todo mundo tem que conscientizar que somos espírito e que não existe a morte. Todo mundo tem que cair nessa realidade. Ninguém morreu na vida passada, porque se tivesse a morte, não existiria a maldade. O planeta seria um planeta de felicidade, um planeta de paz, porque se não aplicar a educação, gente, vai continuar tudo. Está multiplicando. Eu ando pelo caminho afora aí, na minha cidade, e vejo todos os problemas são iguais. Os problemas são iguais nas nações ricas e nações pobres. Tudo igual. E eu fico pensando, quando que todos vão acordar? Vão acordar do outro lado. Após o desencarne, que chama morrer, e do outro lado é a realidade. E quem tem a posição pode, não faz nada, com certeza,
do outro lado vai se arrepender. E pior, gente, o planeta Terra está passando pelo processo de transição, será planeta superior, está breve, o planeta será diplomado, promovido a planeta superior, não será mais planeta de expiação de prova, onde tem as maldades, onde tem tudo que nós vemos, o planeta vai se reformar, daí, acelerando o processo da evolução. E a humanidade invisível, os perversos, os rebeldes, esses ignorantes, esses são maus por falta da educação, por falta de entendimento, porque ninguém encarnado faz o mal individual solitário, nenhum encarnado faz a maldade pior que seja individual solidário, ele faz em parceria com o mal invisível revoltado, que não recebe, não são entendidos, não são compreendidos, onde ele vai manifestar o seu comportamento agressivo, rebelde, através de um encarnado. E o encarnado que não tem educação espiritual, não entende, ele passa a ser um instrumento daquele desencarnado, revoltado, perverso. E o que acontece? Acontece o ato da perversidade, da maldade. E aí ninguém entende. Aí vai acontecer o quê? Ali vai repreender, vai dar uma punição para o encarnado. Mas não sabe que aquele encarnado fez o mal, ele fez o mal inconsciente. Quantos casos de homicídio que tem aí? Ali houve a parceria do invisível, e o invisível revoltado, e ambos cai aí na maledicência, e tudo vai continuar. É preciso, aqui está semeado a semente do conhecimento espiritual. Sem a educação espiritual, não vamos resolver nada. O mundo vai continuar igual. Passa ano. É preciso a educação espiritual. O mundo reconhecer o mundo espiritual. O mundo reconhecer a humanidade invisível. E aplicar no sistema educação com espiritualidade. Para educar ambos os espíritos. Porque se educar o encarnado visível, está educando o desencarnado invisível. E ambos passam a se converter, se renovar. E o mundo vai viver na paz, na harmonia. Muita paz. E com isso terminamos mais uma Assembleia Popular. Até a próxima.